3 de março, domingo de carnaval. Em São Paulo, 7 escolas passaram pela avenida na segunda noite de desfiles do Grupo Especial. Comissão de frente, carro abre alas, baianas, paradinha da bateria. Mestre sala e porta-bandeira, choro na concentração, sufoco na dispersão. Passos marcados no roteiro de todo o carnaval. Da primeira à última ala, quantas escolas você já assistiu? Às vezes parece que a gente já viu de tudo, mas as escolas não desistem de surpreender o público. Trabalham todos os anos para fazer dessa noite uma noite única. Até então, a cuíca na Águia de Ouro era só deles. Era. A hora e a vez da mulher a cuíca. A escola desfilou a exploração do Brasil, da colonização à corrupção. O Congresso Nacional apareceu cercado de urubus e vampiros. Integrantes com faixa presidencial carregavam maletas de dinheiro. A escola lembrou a Operação Lava Jato e a população batendo panelas numa referência aos vários protestos contra a classe política dos últimos anos. Carro alegórico tem sempre, mas saindo de carro alegórico, a gente não vê todo ano. De volta para o futuro, passado e presente, a Dragões da Real falou do tempo. O figurino, todo feito de espelhos, era novo, mas para a porta-bandeira da escola, a elegância é sempre a mesma. Toda porta-bandeira tem elegância, toda porta-bandeira sorri, e isso é essencial em uma porta-bandeira. Rainha, toda a bateria tem, mas uma como essa, que sobe aqui no recuo pra tocar surdo, só a Mocidade Alegre. Maravilhoso! Sempre fica um gostinho de quero mais. Muitas vezes a Mocidade Alegre já falou de amor, mas do amor impossível entre o sol e a lua foi a primeira vez. A Vai Vai entrou com os 2 pés, inteira coreografada. Até o brilho da rainha da bateria era controlado. Tem um controle remoto, controlado por Wi-Fi. É diferente de tudo que eu já usei em 11 anos de reinado. Estou muito feliz, ainda mais com esse enredo. A história de luta e resistência do povo negro. Uma ala lembrou Marielle. A vereadora assassinada no ano passado veio como uma guerreira negra que soube sonhar. No carnaval pode até usar o samba para contar história triste. A Rosas de Ouro trouxe o genocídio que aconteceu na Armênia no começo do século passado. Da Armênia para a Avenida é um pulo e a Rosas de Ouro está fazendo essa justa homenagem hoje ao povo armênio, primeiro povo cristão desse planeta. A bateria veio representando os militantes que protegiam a população e teve até coreografia na hora do recuo. A Unidos de Vila Maria fez uma grande homenagem à cultura peruana. Mexeu com o coração de quem nasceu por lá. Tanto saudade dos países de Peru, de todos os países latinos, que bueno, todos somos hermanos. A saudade é da comida, da banana, do cacau e do milho, que são a base da culinária peruana. Os carros da Vila Maria eram gigantes e um deles tinha um charme extra, lantejoulas que mudavam de cor. Já com o céu clareando, foi a vez da Gaviões da Fiel. E com a rainha de bateria nova, a recém-mamãe Sabrina Sato. A escola fez uma releitura de um enredo de 1994 sobre o tabaco, falando do uso em rituais religiosos e dos perigos da dependência química. Na época, a Gaviões ficou com o vice-campeonato. E a gente quer repetir, mas agora a gente quer levantar o caneco. Ela enfeitiça os súditos há 13 anos como rainha absoluta da Rosas de Ouro. O Fantástico acompanhou de perto os últimos preparativos antes do grande espetáculo na Avenida em São Paulo. 48 horas no rastro do furacão Ellen Roche. Quem vê
a Ellen Roche sambando, brilhando, se acabando na avenida, não sabe o trabalhão que dá ser rainha de bateria. Mas agora você vai saber. O Fantástico passou os últimos dias acompanhando a preparação da Ellen para o desfile que aconteceu hoje de madrugada. E essa reta final é puxada. 3 dias antes, o último ensaio na quadra com os integrantes da Rosas de Ouro. Como é que tá o coração? A mil. A mil tava o pessoal da bateria também. E a Ellen se acabou. Bom dia! O dia da rainha Ellen começa cedo. Café da manhã voando. 2 horas na malhação. O último treino antes do desfile, né? Então tem que ser O treino. o treino. Vamos lá. Recupera o fôlego aí, Ellen, que o dia não tá nem na metade. Vamos lá pra onde? Essa vai sair, vai vir a outra pra fantasia. Vocês arrasaram. Beijo, beijo, tchau. Na hora do almoço, quem disse que prato de majestade é aquele banquete? Culpa do noivo, que é nutricionista. O almoço é um filé de frango grelhado com legumes, uma saladinha verde. Tô com ele do lado aqui só monitorando. Agora é uma hora deliciosa, que é a hora da massagem, fazer uma drenagem para tirar todas as toxinas, para desinchar. E o último compromisso de Sua Majestade: bronzeamento artificial para dar uma retocada na cor. Gente, olha a minha marquinha. Nota 10. Chegou a grande noite da rainha Ellen. No sambódromo já tem escola levantando público. Cadê ela? Oi, Fantástico! Eu tô aqui preparando, faltam algumas horas para eu entrar na avenida. Sejam bem-vindos. É neste quarto de hotel que a Ellen vai virar rainha. Só a maquiagem leva 1 hora. Essa maquiagem maravilhosa dura, mesmo chovendo, ela fica intacta. E pensar que a vida da Ellen poderia ter tomado um rumo diferente. Antes da fama, ela passou no vestibular para medicina. Na época, meu pai ficou desempregado e eu não consegui fazer. Eu optei por ajudar a família, né? Também não imaginava que eu fosse virar artista. Agora é a hora do cabelo. O noivo não desgruda, cheio de cuidados. Tá me cuidando pra eu comer. O relógio tá correndo, faltam 2 horas. Ai, 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 tá chegando a hora. Olha, agora vocês me dão licença que eu vou colocar o meu figurino. Confere o samba no pé. E é hora de ir pra avenida. No corredor do hotel, flashes e mais flashes. Na concentração, ela coloca a última parte da fantasia, a mais pesada. Olha meu cabelo depois. Canta, Roseira! Agora sim, com vocês, Ellen Roche, rainha de bateria da Rosas de Ouro. Aquele espaço ali que as pessoas podem estar olhando e falando assim, ah, ela pintou o buraco. Não, ali tem uma rainha reinando absoluta, preenchendo o espaço. Tudo isso pra colocar esse carnaval lindo hoje. E eu tô muito feliz, muito emocionada mesmo. Obrigada, viu, gente? Agora a gente está no meio do feriado, ainda tem muito carnaval pela frente. E tem uma pergunta que fica no ar. Será que chove nos próximos dias? Olha, Polly, para quem mora em São Paulo como eu, chuva é uma preocupação sempre. O mês passado foi o fevereiro mais chuvoso nos últimos 15 anos na capital. Foram tantas tempestades que um grupo de pesquisadores conseguiu registrar um fenômeno raro, um super raio. Um verão de recordes em São Paulo. Quase 2.500 árvores caíram pelas ruas da cidade nos últimos 3 meses. E mais de 20 mil raios
raios cruzaram o céu da cidade no mesmo período. E um fenômeno raríssimo foi registrado por pesquisadores na última semana: um super raio. Em 16 anos que eu estou filmando raio, eu nunca tinha visto um raio positivo dessa intensidade. O super raio foi registrado por câmeras instaladas no alto de um prédio na zona oeste de São Paulo. A intensidade de um raio comum é de 30.000 amperes. Na primeira vez que o super raio tocou o solo em Cotia, na Grande São Paulo, a descarga elétrica foi de 109.000 amperes. Depois, o super raio percorreu 22 quilômetros a 700 quilômetros por segundo e tocou o solo de novo no bairro da Vila Romana. Dessa vez, a descarga foi 8 vezes mais intensa que a de um raio comum. E o raio positivo, ele tem uma característica que quando ele desce e toca o solo, de torres que estão por perto, podem sair descargas para cima. Foi a primeira vez que a gente filma 4 raios ascendentes ao mesmo tempo. Em dezembro, os mesmos pesquisadores fizeram outro registro histórico. Eles foram os primeiros a gravar um raio que produziu raio-x, aquele mesmo usado nos hospitais. Mas, enquanto no hospital o paciente usa uma capa para se proteger da radiação, quando estão nas ruas, as pessoas ficam completamente expostas. Pelo vídeo a gente percebeu que esse raio passou a mais ou menos 300, 400 metros no nosso instrumento. Então, isso já também faz a gente pensar, né? Um raio, uma descarga elétrica que vem para o solo, se ele passar uns 300, 400 metros de você, você pode estar recebendo raio-x. É para se preocupar? É para se preocupar. Por isso que a gente faz pesquisa. Esse aumento no número de raios em São Paulo é causado pelo fenômeno El Niño, o superaquecimento das águas do Pacífico. Com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, nós temos mais evaporação, nós temos mais formação de nuvens, e essas nuvens afetam a circulação da atmosfera do planeta como um todo. Essa alteração da circulação favorece a formação de tempestades em alguns locais e desfavorece em outros locais. Não são só os raios que estão deixando os paulistanos de cabelo em pé nesse verão cheio de tempestades. A cidade registrou também nessa semana um número recorde em quedas de árvores, como essa que acabou de ser removida. Pelo menos 400 árvores caíram em São Paulo. Uma delas atingiu em cheio o carro do seu José. Eu estava vindo na direção aqui na segunda pista, quando caiu um galho, foi quando eu desviei do galho que a árvore veio e caiu no carro. O problema é a cabeça, né? Acho que você não pode nem sair daí, viu? Eu acho que tem muitas árvores aqui, que nesse pedaço aqui, que tem que ser revista. Porque a tragédia pode ser bem maior. Hoje, graças a Deus, eu tô vivo, né? Mas podia ter sido hoje, não podia nem estar aqui contando a história. E você está me contando a história sentado onde? Na árvore que quase me matou. O tronco da árvore que caiu no carro virou banco. E outra já foi plantada no lugar. O seu José aproveitou para levar uma lembrancinha. Posso pegar essa aqui para mim? Quando a gente pensa numa sala de aula ideal, ela provavelmente não se parece em nada com isso aqui, um container. De jeito nenhum. Mesmo assim, escolas construídas em estruturas como essa, às vezes sem ventilação, sem energia elétrica, estão se espalhando pelo país. São as escolas de lata. Numa comunidade rural no interior de Mato Grosso, uma estrutura de metal reflete o sol escaldante. Perto dali, o menino Laurito já está com tudo pronto para começar as aulas. Meu material, meu estojo, minha mochila, meu caderno novo. Você disse que está ansioso para começar as aulas, né? Dá muita vontade de estudar. Sobra motivação, mas falta vontade de entrar na sala de aula. Eu não gosto muito de lá, não. Lá nos containers é quase impossível sobreviver. É? Por quê? É muito quente. Lá é tipo um forno gigante. O forno gigante é essa caixa metálica chamada anexo da Escola José Pedro Gonçalves, que fica no município de Rosário Oeste. Ano passado, 1/3 dos alunos abandonou os estudos. O motivo, segundo os pais, é essa estrutura aí. Ela não quer mais estudar, já abandonou a escola. Até 2016, os alunos estudavam nesse prédio de alvenaria em 2 períodos, manhã e tarde.
Só que a prefeitura resolveu economizar no transporte e tirou os ônibus da tarde. Os estudantes passaram então a dividir a sala, 2 turmas dentro de cada uma. Para impedir que isso continuasse acontecendo, o governo do estado resolveu encontrar uma solução. Alugou esses contêineres e transformou eles em sala de aula. Essa aqui era a minha sala. Tá tudo essas criações prontas. Só pra dizer que construiu, mas ó, não tem lâmpada, não tem gerador. Uma criança que fica nessas condições insalubres por tempo prolongado, teoricamente vai ter uma performance escolar diminuída. Então isso aí tem uma marca que vai ficar pro resto da vida dela. A escola também não tem refeitório nem biblioteca. O banheiro? Esse aqui é o nosso banheiro. Esse aqui é o banheiro feminino e esse aqui é o banheiro masculino. Não tem nem porta. A gente tem que ir lá no mato fazer. Meu filho fez cocô no ônibus. Porque chegou em casa, mamãe, por que você não foi no banheiro, filho? Ah, mamãe, porque lá o banheiro não tem porta, eu fico com vergonha. É triste, a realidade aqui é triste. As condições, elas são tão precárias que o profissional acaba ficando doente e também saindo da escola a qual ele deveria, né, atuar. O governo do estado de Mato Grosso alugou 110 contêineres para 9 escolas da capital e do interior. Em Cuiabá, na escola estadual Professora Ermelinda de Figueiredo, os módulos de metal são usados como salas de aula para 160 alunos. Foram instalados depois que uma tempestade destelhou metade da escola em outubro de 2017. Na época, a previsão era de que a reforma duraria 6 meses. Quase 1 ano e meio depois, os buracos no teto ainda estão lá. A empresa dona dos contêineres alega que o governo não paga o aluguel desde julho do ano passado. Por isso, não faz nenhuma manutenção. O resultado? Fiação exposta, ar-condicionado caindo aos pedaços e chuva dentro da sala de aula. Esse tem condição de dar aula. As paredes são cobertas de PVC, um tipo de plástico sem isolamento térmico. No teto, placas de isopor. Toda a estrutura é inflamável. Tenho medo de fogo, tenho medo de tudo, porque tudo ali é perigoso. Pegar fogo vai correr para onde? Só tem uma porta. Então, sim, tudo é uma insegurança total. Nenhum dos contêineres transformados em salas de aula em Mato Grosso foi vistoriado pelos bombeiros. Considero que há vários riscos de segurança ali, com relação a incêndio, né? A gente vê materiais combustíveis de toda ordem, a gente não vê ali dispositivos básicos de segurança. Chamar os bombeiros para fazer essa vistoria não custa dinheiro. É possível fazer isso? Sem sombra de dúvidas, essa é uma ação que nós podemos adotar, né, para estar até garantindo a questão da segurança das crianças. Estaremos encaminhando uma equipe técnica para verificar essas situações e verificar, dentro das possibilidades atual da Secretaria, que medidas paliativas nós podemos tomar. A opção pelos contêineres vem crescendo no país. Alunos do Espírito Santo e de Minas Gerais também estudam em escolas de lata. As secretarias de educação responsáveis por essas 2 escolas informaram que já estão tomando providências para acabar com as aulas dentro dos contêineres. Em Mato Grosso, as escolas de lata chegaram até o Pantanal. Estrutura novinha, ar-condicionado instalado. Tem sala com até 2 aparelhos, um luxo. O professor ficou animado. Quando chegou essa implantação desse container, nós ficamos muito alegres. A alegria durou pouco. A energia elétrica da escola não é suficiente para abastecer os aparelhos. Enquanto nada é resolvido, os alunos continuam estudando sob o sol, mesmo dentro da escola. Dá tristeza, né? Porque não pode estudar lá, tendo ar-condicionado e tudo. O governo gastou R$35 mil para alugar e instalar os contêineres que nunca foram usados. Segundo o pai de um aluno que se propôs a ajudar fazendo um orçamento, a reforma para melhorar a escola atual custaria quase a metade. Trocalamento de telhado, piso, reforma de banheiro, tudo. Aí cobrou 18 mil. E eu procurei o secretário de Educação e ele falou que 18 mil não tem condição de pagar e as condições da escola estão nisso que está aí. Por enquanto, a escola funciona improvisada numa antiga baia de cavalos.
nós temos muita dificuldade com o calor. Fica até difícil para a gente poder estar assim, passando um conteúdo de boa qualidade. Aqui também não tem banheiro, nem água encanada. São crianças tratadas de forma irresponsável, numa condição absolutamente incapaz de aprendizagem objetiva. Mesmo com todas as dificuldades, nenhum aluno desistiu de estudar no último ano. Até mesmo eles colocaram uma mensagem no começo da sala ali: a esperança é a última que morre. As dificuldades que a gente tem aqui, a gente faz um degrau para subir na vida, né? É o único jeito. Eu gostaria de fazer um apelo, até pedir à população para que o carnaval seja um carnaval alegre, feliz, brincalhão. Se quiser criticar o prefeito, não tem problema nenhum, não pode beber. Corta, menina, vem cá, menino! Bom dia! Corta, menina, vem cá, menino! Hoje é segunda-feira! Opa! Good morning, people! Good morning, boy! Wake up, girl! Ana Maria! O que foi? Que situação é essa? Eu não posso explicar agora. Fernando de Noronha. Ali, antes do Morro dos Dois Irmãos, fica Cacimba do Padre, que é paraíso dos Ei, Isabela. Isabela. Isabela? Falei Isabela. Foi Isabela. É Isabela. Pois é. Mas não é Isabela? Isabela. Isabela. Foi Isabela. É Isabela. Pois é. Mas não é Isabela? Isabela. Não me parece muito complexo. Hein, Isabela? É Isabela. De notícias no mundo de lá, diz quem fica. Todos os citados negam que tenham cometido qualquer irregularidade. Ele mandou apenas uma carinha feliz, um polegar pra cima, um coração e uma berinjela. E o que isso significa? Uma publicação do Ministério da Educação pediu que escolas do país inteiro, públicas e privadas, filmem os alunos cantando o hino nacional e que leiam para eles uma carta com o slogan da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Bom silêncio, por favor. É só seguirem os acordes. Cabral não descobriu o Brasil? Gente, eu tô muito aliviado, sabia? Você só tem uma chance. Sua amiga tá engasgando e você tem a vida dela nas mãos. O que você faria? A. Abrir espaço com as pernas para deixar o ar entrar. B. Se jogaria no chão e se fingiria de morto. Opção C. Dar as costas e correr pela sua vida. É sempre uma honra estar aqui, assim, para mim é uma imensa alegria, é uma delícia passar as nossas manhãs na companhia de todos vocês. E posso falar uma coisa? Não. Filma eu, me congela em avenida, eu vou passar na Globo. Mas não sou o que vi da vida no vídeo show. Tem ator e atriz lá em Noronha com certeza. Pois hoje é carnaval, na tela da TV já nasce um meme novo. E a gente mostra aqui na Globo, depois você dá like, compartilha e posta. Hashtag isso a Globo na mostra. É hoje, novas acusações de pedofilia contra Michael Jackson.
Danilo Malandragem desfilava em carros de luxo e morava numa mansão. O endereço atual? Uma cadeia nos Estados Unidos. É agora a prisão da quadrilha de traficantes que se inspirou numa série de TV. Era neste galpão, completamente isolado no interior de Santa Catarina, que funcionava um laboratório de droga sintética descoberto pela polícia nesta semana. 6 pessoas foram presas em flagrante. Uma delas é o engenheiro químico Rafael Fuller, de 27 anos. Ele era um jovem que conhecia um dos proprietários do laboratório, né? E foi cooptado por esse líder da organização para realizar essa produção. Mas espera aí, um químico que se associa a traficantes e monta um laboratório para fabricar drogas sintéticas. Se a história soa familiar, é porque ela é mesmo. Na série americana Breaking Bad, o professor de química Walter White começa a produzir metanfetamina para ganhar dinheiro fácil. E qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. Deu para perceber que eles se inspiraram nessa série para realizar, principalmente o engenheiro químico, né? Que falou que depois que viu a série teve vontade de seguir aquele caminho, né? Até o macacão e a máscara usados pela quadrilha catarinense eram parecidos com os trajes usados na ficção. Em um deles, a tela do celular era foto do personagem da série. Havia também fotos deles com bonecos de cera do personagem, com mensagens como nosso mestre. Rafael e os cozinheiros, como seus auxiliares eram chamados, moravam na casa que fica ao lado do galpão onde funcionava o laboratório. A propriedade tinha sido comprada pelos chefes da quadrilha apenas para fabricar MDA, a matéria-prima do êxtase. Foram encontrados 40 quilos da droga MDA pronta e uma grande quantidade de produtos químicos que, segundo nossos peritos, né, seriam capazes de produzir outros 40 quilos da droga. Com essa quantidade de MDA, daria para fabricar cerca de 600 mil pílulas de êxtase. É uma das maiores apreensões da história no Brasil. Se a gente levar em conta que o laboratório é pequenininho e produzia tanto, né, então teve uma pessoa com conhecimento de engenharia que pensou, como é que eu vou fazer aumentar minha produção, né? Os policiais já monitoravam a quadrilha há meses, mas notaram um aumento da atividade nessa véspera de carnaval. O período que a gente estava, uma semana que antecede o carnaval, a gente tinha uma convicção de que eles aumentariam e com certeza teriam que produzir para aproveitar a oportunidade de negócio. O estado de Santa Catarina é conhecido pelas festas de música eletrônica e os policiais acreditam que essas festas eram um dos destinos da droga produzida no laboratório. A literatura dita que ela é uma droga que estimula, tem efeito estimulante e efeito psicodélico. As substâncias químicas necessárias para a fabricação da droga eram vendidas por um empresário que também foi preso. Como as substâncias são controladas, é preciso informar o CPF no momento da compra. Para despistar a polícia, os criminosos usavam CPFs até de idosos. Tivemos também pessoas de outro estado da federação com idade avançada, 50, 60 anos, comprando também produtos químicos, não tinha nenhuma lógica nessa compra. Os traficantes chefes do grupo, Rodrigo Cordeiro Lourenço e Matheus Bonassa, também foram presos. Um dos líderes, ele tinha a fórmula, mas não sabia fazer. O engenheiro químico conseguiu melhorar a fórmula, né? Melhorar qual é? Na série, a metanfetamina feita pelo professor de química logo vira a melhor da região. Por aqui, Rafael não deixou por menos. Eles se gabavam de que o produto deles não teria igual no mercado, seria o melhor do mercado atualmente. O engenheiro químico e os outros envolvidos na organização estão presos em Blumenau e vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. E já que essa história tem tudo a ver com série, aqui vai um spoiler. A gente vai entregar o final. A pena máxima é de até 20 anos de prisão. Oi, Stella.
fevereiro, a Polícia Federal desmontou uma quadrilha que atuava dentro da área de preservação, extraindo pedras decorativas para serem usadas na construção civil. Uma prática que vem acontecendo há mais de 10 anos e que, além de ilegal, traz consequências graves para o meio ambiente. Um homem calmamente corta pedras. 3 outros carregam um caminhão. De noitinha, outro caminhão deixa o local com pedras escondidas sob a lona. Tudo na maior tranquilidade. Afinal, estas cenas de crime ambiental, gravadas pela Polícia Federal, vinham se repetindo havia 11 anos no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Desde 2008, os criminosos exploraram clandestinamente 9 minas dentro do parque, degradando uma área equivalente a pouco mais de 180 campos de futebol. Mas só agora a quadrilha foi desbaratada. No dia 20 do mês passado, a Polícia Federal cumpriu 160 mandados judiciais em 8 cidades de Minas e uma de São Paulo. 52 pessoas foram presas. A polícia garante que ações de fiscalização vinham sendo feitas regularmente, mas a quadrilha era organizada e tirava vantagem da geografia do parque. É um local de difícil acesso, tá? No alto da serra. Qualquer pessoa ou fiscalização que entrava no parque, os olheiros já viam isso e comunicavam essas outras pessoas lá que saíam e se escondiam da fiscalização. Num dos telefonemas monitorados com a autorização da Justiça, um olheiro da quadrilha diz a um bandido encarregado da extração que a polícia chegou. Os homens estão aqui, é da Federal, 2 caminhonetes lá. Dá um valor, estou vazando aqui. As pedras são de quartzito, conhecido no mercado de construção civil e decoração como pedra São Tomé ou pedra mineira. Por ser muito resistente, em geral o quartzito é usado no revestimento de pisos e paredes de áreas externas. Quem trabalhava na extração ilegal de quartzito geralmente ficava alojado bem perto da mina. A gente encontrou essa casa aqui, que parece abandonada, né? Uma situação bem precária. Mas aqui na frente, a gente vê uma espécie de cozinha improvisada com um fogão a lenha. E aqui, bem ao lado, um quarto com um colchão e algumas peças de roupa. Agentes do Instituto Chico Mendes, que faz a fiscalização no parque, estão demolindo os alojamentos e recolhendo máquinas e ferramentas usadas na mineração clandestina. Por ser uma unidade de conservação de proteção integral, é totalmente vedado esse tipo de atividade, justamente pelo dano ambiental que ela causa, né? Pelo grave impacto ambiental que ela causa, que acaba afetando de forma muito intensa o bioma ali, né, da região. Uma devastação muito grande com utilização de explosivo. E várias vezes também eles chegavam a atear fogo no parque para poder facilitar essa extração. As investigações identificaram 16 depósitos que encomendavam as pedras. Num telefonema, o dono de um dos depósitos diz a um negociador da quadrilha que paga na hora. Estou precisando comprar pedra, cara. Se for muito boa, eu pago isso. Eu não tenho dinheiro legalizado. Os investigadores estimam que nesses 11 anos, os bandidos tenham faturado quase 10 milhões de reais com as vendas clandestinas. Isso sem contar com o impacto ambiental. A área do Parque Nacional da Serra da Canastra tem quase 2.000 quilômetros quadrados. Ele protege as nascentes do Rio São Francisco. Os locais degradados pelos bandidos representam cerca de 0,1% dessa área. Pode parecer pouco, mas o estrago vai além, pois afeta também os rios da região. Os bandidos aproveitavam entre 10% e 20% das rochas e jogavam os rejeitos nos rios. Nesse ponto aqui, nós estamos rodeados de montes de pedras quebradas. E quando chove, esse material vai lá para baixo. E olha só o rio, ele perde bastante volume d'água. E isso está acontecendo em vários locais aqui da Serra. No município de Capitólio, que fica ao pé da Serra da Canastra, a exploração ilegal do quartzito fez com que a água que corria entre alguns cânions desaparecesse, formando rios de pedras. Os cânions foram assoreados, porque os rejeitos impedem a passagem da água. É muito triste, né, pra gente ver o lugar que a gente trabalha, vem trazer os turistas que vêm do Brasil todo, até de fora do Brasil, para conhecer e ver essa degradação. Esse processo não se mantém se não tem quem venda e quem compre.
o material ilegal. Com a retirada dos negociadores, nós já esperamos que vá ter uma diminuição natural da extração de pedras. Mas nós estamos, sim, com planejamento para uma fiscalização mais efetiva, mais constante, e a gente espera que isso seja um divisor de águas daqui para frente. Presta atenção no molejo. No ritmo. Tá ouvindo o som do carnaval? A gente brinca que a gente trabalha o ano todo, 12 meses, para poder vender em apenas 4 dias. No berço das serpentinas, olha aí, uma produção caprichada de estampas para todo tipo de estilo. Aposto que essa de oncinha vai fazer sucesso. Bora cortar logo esses rolinhos, porque ainda tem uma montanha de kits para embalar. Pertinho dali, as rebarbas dão a pista de outro grande astro do carnaval. E esse só vem de gangue. Onde tem confete, tem bagunça. Mas aqui a confusão sai organizada em saquinhos. Bota saquinho nisso. Dessa fábrica no interior de São Paulo, saem 168 toneladas de confete por ano. O suficiente para encher e transbordar 9 piscinas olímpicas. E a serpentina não fica atrás. São 88 mil quilômetros por ano. Juntando uma na outra, 2 voltas ao redor da Terra. Mas pra que tanto trabalho, né? Muito melhor levar pro bloco. Serpentina, confete, eu amo. Faz parte da diversão, da folia. Ninguém aqui precisa de sol pra brilhar. Basta glitter. Eu acho que o glitter faz a gente se sentir meio esplendorosa. Para garantir o esplendor coletivo, essa fábrica colabora com 70 toneladas de glitter por ano. Daria para forrar 270 passarelas do samba, da concentração até a apoteose. Vai sobrar gente dizendo que no corpo o resultado impressiona mais. E se ficou bonito, sejamos justos, o mérito vem também dessas máquinas. Aqui o filme de poliéster metalizado é cortado em partículas ínfimas, com 1/10 de milímetro. E precisam ser sextavadas porque é só assim que o glitter brilha. Efeitos mágicos na pele. Mas nada mágicos para o meio ambiente. O glitter, ele é considerado microplástico, né? Você tomar banho, você limpa, mas na verdade você está jogando aquilo na água. Então ele cai nas redes, né, de esgoto e vai para os rios e vai para os mares. Felizmente o glitter biodegradável está cada vez mais popular. Ele foi desenvolvido a partir de fibras de vegetais com corantes atóxicos. É completamente inofensivo para a natureza. E quando os pandeiros forem descansar e as marchinhas não ecoarem mais pelas ruas, este som volta com tudo, porque ano que vem tem mais. O talento dela é outro, não tem nada a ver com carnaval, mas toda festa é merecida para a lutadora Amanda Nunes, a única mulher da história a vencer 2 categorias do UFC. Está de férias no Brasil e voltou ao Nordeste para matar a saudade da família, dos amigos e dos bichos. A leoa. Ou seria a cabra? Bé. Oh. Muita gente tem cachorro de estimação, muita gente tem gato. Se você não conhecia alguém que tem um bode de estimação, agora já conhece. Com vocês, Amanda Nunes e... O nome dela é Zé, o rapaz deu de presente à minha mãe, ela começou a deixar dentro de casa, aí dá a mamadeira, e pronto, a gente pegou com um bichinho de estimação mesmo. Mas há menos de 2 meses, Zé ganhou uma dura concorrência aos carinhos de Amanda. O nascimento da minha sobrinha foi perfeito. Perto de Ana Lara, ela nem lembra a Amanda Nunes dos ringues. Conhecida como The Lioness, ou a Leoa. Amanda, a Leoa, Nunes! Amanda já era campeã do peso galo quando atropelou
a maior estrela do UFC, a americana Ronda Rousey, em menos de 50 segundos. Depois veio outra lutadora com fama de imbatível, a brasileira Cris Cyborg, então campeã peso-pena, categoria de peso acima de Amanda. Cris Cyborg vem pra cima! Outra vez entrou a bomba de direita! Um atleta subindo de categoria, vindo de baixo. Lutar com a Cris Cyborg, que tem 13 anos sem perder. Eu precisava chocar o mundo mais uma vez, entendeu? Dessa forma. E consegui. Cabra, bode, em inglês, é chamado de GOAT, que é uma sigla também conhecida no mundo esportivo. G-O-A-T é Greatest of All Time. Traduzindo, o maior de todos os tempos. O caminho trilhado por Amanda até aqui foi em passos tão firmes que o destino parece ser um só, se tornar a maior. A leoa é uma cabra da peste. Com certeza, sou a melhor lutadora de todos os tempos. Quero entrar pro Hall da Fama do UFC. Eu acho que eu mereço isso. A próxima luta ainda não está marcada. Enquanto isso, ela estica o descanso no Nordeste. A vida no Cariri em nada lembra a rotina intensa de treinos e compromissos comerciais na Flórida, Estados Unidos, onde Amanda mora há 9 anos com a companheira, a também lutadora Nina Ansaroff. Eu fiquei em choque. Muita gente não sabe que existe um lugar assim. Foi uma surpresa, mas eu gosto porque ela se diverte muito. Além da Paraíba, Amanda voltou à cidade onde nasceu, Pojuca, no interior da Bahia. Visitou a antiga escola, o local onde fez as primeiras aulas de jiu-jitsu. E aqui, no número 12 da Rua E, foi criada pela mãe ao lado de 2 irmãs. Dona Ivete é o porto seguro, o colo quando o calo aperta. E como ele apertou lá no início. Dinheiro, para poder ter que comprar alimentação. Segurei minhas 3 filhas com o pouco que eu tinha. Não dei minhas filhas para ninguém. Na casa das 4 mulheres, Amanda morou até os 14 anos. Ir para a capital era a alternativa possível para tentar uma vida melhor. Nessa academia, à beira-mar de Salvador, a menina do interior morou. Dormia, limpava a academia, preparava para as outras aulas. E se encontrou. Já nasceu como uma pedra bruta, né? Aí chegamos lá e lapidamos ela, né? Aconteça o que acontecer, Amanda Nunes promete nunca perder o sotaque, o jeito. Esquecer os conterrâneos, os sabores e os sons de suas origens. O personagem das redes sociais não deixava dúvidas. A ida para os Estados Unidos tinha sido um sucesso. Nos vídeos que postava, Danilo Malandragem oferecia serviços e dicas ilegais para quem queria tentar a sorte por lá. Um esquema que rendeu dinheiro e muita ostentação. Mas os dias de curtição nos Estados Unidos acabaram. Em bom português, a casa de Danilo Malandragem caiu. E aí, Malandragem, beleza? Malandragem foi o apelido que o próprio Danilo Ramsey inventou para ele. Nas redes sociais, Danilo era aquele que venceu na vida nos Estados Unidos. Ninguém me ensinou. Eu vim de uma escola que eu mesmo me autoajudava. Que trocava um carro de luxo. Eu tô aqui com o meu Porsche Cayenne 2012. Por outro. E também tem aquele carrinho ali, o Jaguarzinho. Morava numa mansão. Aqui é um salão gigante. Ainda não defini o que eu vou fazer nessa sala. Pode ser uma quadra de futsal. E empilhava dólares aos montes. O carioca de 30 anos era pura ostentação. Tudo para atrair os clientes que sustentavam o seu estilo de vida. O Danilo postou o primeiro vídeo tem mais de 3 anos e de lá para cá a popularidade dele foi aumentando entre os brasileiros que vivem aqui na região de Boston e também entre os brasileiros que queriam mudar para cá. Principalmente por causa do conteúdo nada convencional das dicas do Malandragem.
Ser imigrante ilegal, para muitos é maravilhoso, é um novo começo, entendeu? Danilo Malandragem vendia exatamente a malandragem. Um jeitinho. Incentivava as pessoas a tirar o visto de turista para trabalhar nos Estados Unidos. Venham logo! O que é crime? Não importa o que o cara fale, você não vem para trabalhar. As dicas fizeram sucesso. O Malandragem ganhou seguidores e enxergou nisso um negócio. Passou a cobrar para facilitar a vida dos imigrantes que queriam trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos. Um serviço que ele chamava de assessoria. Até dia 1º de janeiro vai pagar $350. Quem pagar a partir de 1º de janeiro vão ser $400. Se for casal, é 600. E o que estava incluído? Eu vou pegar vocês aqui no aeroporto, vou ajudar vocês com tudo que for possível. Danilo ganhava com cada serviço. Uma vaga na sua casa, $160 por semana. É mais um banheiro completo. E alugava também emprego. É um problema dirigir sem carteira? Não é um problema. Todos aqui dirigem sem carteira. Danilo Malandragem criou um esquema usando contas em aplicativos de transporte como Uber e Lyft. E eu sempre sonhava em empreender, fazer coisas diferenciadas, trabalhar inovando em algum aspecto, tá ligado? Fazendo coisas diferentes. Esse homem pagou pela tal assessoria de Danilo e alugou uma dessas contas. Não ia estar com minha foto, não ia ser meu nome de verdade, ia ter que usar um nome falso. Era uma conta falsa. Sim, era uma conta falsa. Porque pra você abrir a conta só precisa da foto e uma carteira. Funcionava assim. Danilo usava ilegalmente fotos de carteiras de motorista. Abria as contas nos aplicativos com essas fotos. Assim, ele alugava o carro e a conta para seus clientes. Cobrava $250 por semana. E a pessoa nem precisava saber dirigir. Para muitas pessoas eu não sabia dirigir. Pra mim era o suficiente para eu trabalhar pro Uber, entendeu? Mas você nunca tinha dirigido antes? Se eu fosse tentar tirar a carteira, provavelmente eu seria negado. Um dos moradores da casa contou que Danilo chegou a ter 20 carros alugados e a faturar $50 mil por mês. A Uber disse que está investigando o caso. A Lyft informou que Danilo foi banido do aplicativo e que está pronta para colaborar com a justiça. Nesse vídeo, ele reclama do calote que levou de alguns brasileiros. Tem pessoas que pegam carro, às vezes alugam os dois, aluga carro e conta e não trabalha. E aí no final as pessoas, o que elas fazem? Elas pegam, dão algum calote aqui, pegam celular em companhia telefônica, alguma coisa assim e vão pro Brasil. E infelizmente, tá ligado? Nem toda pessoa tem a mesma bússola moral, tá ligado? Até que mês passado, a sorte virou. Winchester é uma cidade pacata, de pouco mais de 20 mil habitantes. Funciona muito como cidade dormitório para quem trabalha em Boston, que fica a pouco mais de 10 quilômetros daqui. Na noite do dia 12 de janeiro, foi dessa delegacia aqui que os policiais saíram para atender uma ocorrência que, a princípio, era só uma reclamação de vizinhos por causa de barulho numa festa. A polícia esteve na casa de Danilo, foi embora, mas começou uma investigação. Dias depois, policiais voltaram com um mandado de busca e uma denúncia. Danilo teria abusado de uma menor de idade em uma festa. Assim, no dia 4 de fevereiro, ele foi preso. O relatório policial ainda está sob sigilo, mas os jornais locais tiveram acesso à ocorrência e contaram que a polícia encontrou fotos e vídeos feitos por Danilo da relação sexual com a menor de idade. Ele foi acusado de 3 crimes: posse de pornografia infantil, expor uma criança em ato sexual, gravar uma pessoa nua sem ela saber. Crimes que podem dar até 21 anos de cadeia cada um. Os jornais também relatam que havia 26 carros registrados no endereço e 16 pessoas estavam dormindo na casa. O juiz chegou a estabelecer uma fiança, mas antes dela ser paga, a imigração transferiu Danilo para outra prisão. Esse advogado afirma que os vídeos e as atitudes de Danilo aqui podem aumentar os problemas dele. Ele pode ser indiciado por tráfico de pessoas porque ele estava promovendo a pessoa vir. Se a pessoa vem para fazer turismo já com a intenção de trabalhar, ela está já burlando lei migratória. Falsificação de documento, roubo de documento, tudo isso pode acarretar 20, 30, até 50 anos de prisão. A Embaixada Americana no Brasil
faz o alerta. Normalmente, as pessoas que estão lá trabalhando ilegalmente, eles vão ser deportados e depois perdem a oportunidade de voltar para os Estados Unidos. Normalmente para mínimo de 10 anos, mas pode ser para a vida também. O Serviço de Imigração divulgou uma nota em que afirma que Danilo será julgado na corte local antes que o processo de deportação comece. Em nota, a advogada de Danilo afirmou que não pode dar informações sobre o caso e que ele tem total proteção da Constituição, incluindo a presunção de inocência. Tem chance de eu voltar para o Brasil, morar no Brasil e ser um trabalhador? A chance é zero. Primeiro, porque eu não vou ser deportado. Nesse outro vídeo, antes de ser preso, Danilo Malandragem zomba da justiça americana. Ir pra corte não é muito problema, entendeu? A corte é uma conversinha tua com o juiz lá. Ele vai perguntar, e aí, malandro? Por que tá dirigindo sem carteira? Ele vai falar, tem $150 aí? Aí fala, então me dá só $150, já tá de boa. É isso que é a corte. Não tem muito o que ter medo, entendeu? Em breve, Danilo vai saber se basta uma conversinha. No dia 12 de março, ele vai ser apresentado a um juiz em uma corte de Massachusetts. Michael Jackson, quase 10 anos depois da morte de um dos maiores ídolos da história da música popular, novas acusações de pedofilia ameaçam manchar o legado do astro. De acordo com relatos que estão num documentário lançado hoje nos Estados Unidos, Michael Jackson atraía crianças para sua cama para abusar delas. Isso é o que dizem dois homens que conheceram Michael quando eram garotos e se tornaram íntimos do cantor, que na época já tinha mais de 30 anos. Uma entrevista com eles foi ao ar quinta-feira passada na TV americana e vai ser exibida agora com exclusividade para o Brasil aqui no Fantástico. No próximo mês de junho, vai fazer 10 anos da morte de Michael Jackson, um artista completo, cantor, compositor, dançarino. E numa entrevista dada esta semana, quando eram crianças, Ele começou a fazer sexo oral em mim e também me mostrou como fazer sexo oral nele. Ele me apresentou a masturbação. os abusos teriam acontecido principalmente em Neverland, aquela imensa propriedade rural na Califórnia onde Michael Jackson morava. Era um misto de várias mansões, com um zoológico, com um parque de diversões. Poucos dias depois da morte de Michael Jackson, eu estive lá em Neverland para conhecer de perto o estranho mundo do rei do pop. Aqui tinha uma banheira de hidromassagem para criançada que vinha brincar. Neverland está no centro das memórias do coreógrafo Wade Robson, de 36 anos, e do programador James Safechuck, de 40. Wade conheceu o rei do pop quando tinha 7 anos. James aos 10. Quinta-feira passada, os dois contaram suas histórias, em detalhes, à apresentadora da CBS, Gayle King. Antes de conhecerem Michael Jackson, o que ele representava para vocês? Quando eu assisti aos bastidores de Thriller, eu fiquei obcecado, me vestia como ele todos os dias. Eu não era um grande fã. Quando era ator mirim, em 1987, James gravou uma propaganda de refrigerante com Michael Jackson. Eu fiquei bastante empolgado com a ideia. Era uma coisa de outro mundo para mim. Estar perto dele era uma coisa mágica. Wade conheceu Michael depois de vencer um concurso de dança de covers do cantor, também em 87. 3 anos mais tarde, o menino e a família foram convidados a visitar Neverland. Na primeira noite, ele fez um tour pela mansão e ele disse pra mim e pra minha irmã: vocês podem ficar no quarto de visitas ou podem ficar aqui comigo, no meu quarto. E eu pensei, é claro que eu quero ficar aqui com você. No dia seguinte, eu e minha família íamos embora porque tinha acabado o nosso tempo lá. Eu fiquei devastado em deixar o Michael. E ele também ficou devastado. Ele soluçava. E aí você ficou lá?
Eu fiquei lá. Ficamos, o Michael e eu, por uma semana. E os seus pais Os deixaram? meus pais deixaram. Não lembro se foi na primeira ou na segunda noite que eu fiquei sozinho com ele em Neverland. E as coisas começaram a mudar. Foi quando o Michael começou a tocar minhas pernas e a tocar minha virilha por cima da calça e foi progredindo. Ele começou a fazer sexo oral em mim e também me mostrou como fazer sexo oral nele. Aquilo te assustou? Você pensava que era uma coisa errada? Alguns dias antes do abuso começar de fato, ele começou a tocar em mim. Ele colocava as mãos na minha perna, abraçava muito, beijava minha testa, acariciava a minha mão, tipo de coisa que se alguém visse, diria que parece uma coisa de pai. E isso era incrível. Quando o Michael começou com os atos sexuais, ele falava pra mim coisas como: foi Deus que nos aproximou. A gente se ama. E é assim que nós mostramos esse amor um pro outro. James, você está concordando com o Wade. Me conta o que aconteceu com você. Ele me apresentou a masturbação e me disse que eu o ensinei a beijar de língua. E depois ele partiu para o sexo oral. Você ficou assustado ou pensou isso é estranho, é errado? Não. Era um contexto de amor compreensível dentro de uma relação. Nenhum alarme tocou na minha cabeça. Eu só pensava, eu amo essa pessoa e a gente está tentando deixar o outro contente. Somos amantes e melhores amigos. Em 1993, as primeiras suspeitas de pedofilia se tornaram públicas e perseguiram Michael Jackson até o ano em que ele morreu. O cantor foi a julgamento em 2005, mas acabou absolvido por falta de provas. No tribunal, Wade e James defenderam Michael e negaram que tivessem sido abusados. Mas anos depois, os dois tentaram processar os herdeiros do artista em busca de reparações. A justiça americana considerou que isso não poderia mais ser feito, porque o único possível culpado, Michael Jackson, está morto. Michael sempre negou qualquer tipo de comportamento inadequado com crianças. E a família Jackson afirmou que Wade e James só querem ganhar dinheiro e estão mentindo. Os dois admitiram na entrevista à CBS que já mentiram no passado sobre os supostos abusos, mas garantem que agora estão contando a verdade. Os fãs de Michael Jackson o defendem e dizem que vocês dois são mentirosos e oportunistas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu sinceramente acho que é um argumento antigo. Dizem que é tudo pelo dinheiro. Para mim, essa ação que movemos era pelo menino James. Ninguém lutou por mim quando eu era criança, mas agora eu sou adulto o suficiente para brigar por mim mesmo. No documentário Living Neverland, Saindo de Neverland, Wade e James dizem que só quando eles próprios se tornaram pais foi que conseguiram lidar melhor com as lembranças dos supostos abusos. Se eu não tivesse um filho, talvez eu tivesse ficado em silêncio. Sério? Eu acho que sim, provavelmente. Eu me desliguei das minhas memórias de criança ao longo dos anos. Eu me esqueci do pequeno Wade. Você começou a se ver no seu filho? Foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter visões, ver imagens das coisas que aconteceram comigo, acontecendo com meu filho. E eu vi o Michael fazendo coisas com o meu filho. E foi a primeira vez que todas essas lembranças do Michael tiveram um efeito muito negativo em mim. E nesse momento foi quando eu consegui entender de verdade o que era ser um garotinho. As mães de Wade e James também aparecem no documentário, comentando a relação das famílias com Michael. Michael spends a lot of time talking to your parents. O Michael ficava um tempão conversando com os nossos pais. Ele prestava atenção neles e eles foram sendo enganados, sabe? E é trabalho dos nossos pais nos proteger e eles não fizeram isso. E a equipe do Michael? Estavam por todos os lados. Michael tinha tantos empregados,
cuidando da vida dele. Ele tinha seguranças na porta do quarto em que eu ficava para ele garantir que ela estivesse trancada, para que ele pudesse fazer tudo o que quisesse comigo. Você está dizendo que tinha gente que sabia o que estava acontecendo. É difícil acreditar Elas tinham que saber. que as pessoas não soubessem, ou que pelo menos elas não se perguntassem o que está acontecendo, tem alguma coisa estranha aqui. Hello, Wade. Today is your birthday, so congratulations. I love you. No documentário, que tem 4 horas de duração, o Wade conta que foi abusado sexualmente ao longo de 7 anos. E o James diz até que aconteceu uma cerimônia de casamento, não oficial, é claro, entre ele, James, e o Michael Jackson, na casa do cantor. Ele também diz que recebia joias em troca de favores sexuais. Tanto o Wade quanto o James afirmam que nunca contaram essas histórias antes, porque eles foram convencidos pelo Michael Jackson a guardar segredo, porque senão seria todo mundo preso. Qual visão do Michael Jackson vocês têm hoje? Eu não sei nem como responder isso. Eu tenho uns sentimentos misturados, porque ainda existe um pouco de amor. E ainda existe... Como se eu me sentisse culpado por dizer a verdade. É como se eu traísse. Como se estivesse traindo ele. Uhum. Isso. É como se eu ainda estivesse lá com ele. É como se essa relação, essa compreensão do que foi a minha relação com ele ainda vai levar um tempo. A família Jackson diz que a versão de vocês mudou depois da morte do Michael. Eles dizem que se o Michael ainda estivesse vivo, vocês não estariam aqui dando essa entrevista. Como vocês respondem a isso? Se o Michael estivesse vivo e tudo na minha vida fosse do jeito que é hoje, ou seja, se eu fosse pai, né? Se eu passasse pelo mesmo processo de descoberta e passasse pelo mesmo processo de cura, eu acredito que a gente estaria sim falando, mas alguns detalhes seriam diferentes. James? Eu não sei. Será que eu teria levado isso pro meu túmulo? Eu planejava fazer isso. Eu não tinha a expectativa de contar isso pra ninguém, sabe? Se ele ainda estivesse vivo, eu não sei. Talvez eu tivesse levado isso pro meu túmulo. Eu realmente não sei. Com essas novas acusações vindo à tona, só o futuro dirá qual vai ser o real legado do rei do pop. Agências de notícias internacionais relataram agora há pouco que um tornado matou ao menos 14 pessoas no condado de Lee, no estado americano do Alabama. As equipes de resgate trabalham nos escombros de centenas de casas que teriam sido atingidas. Os primeiros relatos são de que cerca de 10 mil famílias estão sem energia elétrica na região. Aqui no Brasil, o jogo do São Paulo contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista no sábado que vem vai precisar ser transferido do Morumbi para o estádio do Pacaembu. É que uma chuva forte alagou a sede social do São Paulo. A lama cobriu piscinas e quadras. A chuva forte de sábado invadiu as dependências do clube que ficam ao lado do estádio. A água chegou a 2 metros de altura. O local está interditado e não há previsão de quando vai reabrir. Sócios gravaram a destruição e dizem que nunca viram nada parecido em mais de 50 anos. O muro que tinha sido construído para conter enxurradas desmoronou. O São Paulo informou que começou a limpeza e que peritos estão avaliando a situação. O São Paulo jogou hoje em Bragança Paulista e venceu o Bragantino. Pablo chutou forte e fez o primeiro. E Arboleda de cabeça fez 2-0. O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista depois de 3 rodadas. No Campeonato Catarinense, clássico entre Avaí e Joinville, André Moritz fez Avaí 1-0. Passe de Caio Paulista e Alex Silva aumentou. E no contra-ataque, Getúlio driblou o goleiro e marcou Avaí 3, Joinville 0.